Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do primeiro verso ao verso 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. No domingo passado, eu tratei com os irmãos e com as irmãs sobre um tema que eu considero ser um desafio para a minha vida e talvez também para a sua vida ao longo deste ano e também ao longo de toda a nossa história. Ouvir Deus falar. Hoje eu queria propor um outro desafio que eu considero da mesma importância, tão fundamental quanto, que pode ser abraçado por nós com o mesmo compromisso, com a mesma dedicação. Conhecer a mim mesmo. Eu quero, de um lado, ouvir Deus falar e quero também conhecer a mim mesmo na sua presença. Porque eu considero que o autoconhecimento é um dos aspectos mais importantes da experiência cristã. Como cristãos, nós não somos chamados apenas ao conhecimento de Deus, mas também ao conhecimento de nós mesmos à luz do que Deus vê quando nos vê. O autoconhecimento não é fácil e você certamente sabe disso. Um dos pais da igreja, chamado Basílio, teólogo de extrema importância no contexto da cristandade iniciante, escreveu que conhecer a si mesmo é a mais difícil das ciências. Nenhum conhecimento é tão complicado para a mente humana do que o conhecimento de si próprio. Mas o autoconhecimento também foi destacado ao longo da teologia por aqueles que mais se aprofundaram no conhecimento de Deus e de melhor maneira o expressaram. Gente como Agostinho, por exemplo, que nas suas confissões escreveu: Permita-me conhecer a ti, ó Deus, permita-me conhecer a mim, e isso me basta. Gente como João Calvino, por exemplo, que escreveu que toda a nossa sabedoria, enquanto merece o nome de sabedoria e é verdadeira e justa, consiste basicamente de duas coisas: o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. Mais recentemente, Eugene Peterson, num livro sobre a vida de Davi, Transpondo Muralhas, é o título do livro, escreveu que quem sabe quem é não precisa correr, falando da importância de nos conhecermos na presença do Senhor. Na Bíblia também,
Nós temos desafios profundos nesse sentido. O apóstolo Paulo demonstra a força do autoconhecimento quando ele diz: eu sou o que sou pela graça. Para Jó, Deus destaca a importância do autoconhecimento quando pergunta: quem é você que sem entendimento questiona o Altíssimo? Quem é você que sem compreensão encobre o conselho? Quem é você? Quem sou eu? Nós precisamos de autoconhecimento por 3 razões básicas. Primeira, o autoconhecimento nos ajudará na descoberta do grande amor de Deus. Porque é inevitável que qualquer pessoa que olhe para si mesma no fundo de sua alma não goste do que vê. É inevitável. É inevitável que diante de si mesmo você não se entristeça com a visão a respeito de quem você é. O psicanalista Lacan escreveu: eu só me amo à medida em que me desconheço essencialmente. São as nossas fantasias, as nossas ilusões que fazem com que nós pensemos de nós mesmos, como diria o apóstolo Paulo, mais do que convém. Mas quando olhamos para a nossa realidade nua e crua, a cena é estarrecedora. Nesse exercício, o apóstolo Paulo chegou a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Também Davi, diante dessa cena, disse: eu sou verme e não homem. Contudo, quando você chega nesse ponto de descoberta de si mesmo, da verdade sobre você, é também um momento em que você descobre o quanto Deus ama você. Porque Deus não ama o que você faz parecer. Deus não ama o que as pessoas veem quando olham para você. Deus ama você do jeito que você é. Com todos os defeitos, com todas as contradições, com todos os complexos, com todos os medos, com todas as inseguranças, com todo o pecado que invade a sua natureza carnal, Deus ama você, aleluia por isso. O amor de Deus não precisa de máscaras, Ele não se encanta com aparências. Deus não vê como o homem vê, diz a palavra. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Ele sabe que você é pequeno, Ele sabe que você é frágil, Ele sabe que você tem problemas, mas Ele ama você e mandou Jesus morrer por você. No autoconhecimento, o amor de Deus se revela de forma inimaginável até então, para a minha mente e para o meu coração. Como Deus me ama. Porque Ele não ama o que eu mostro. Ele não ama o currículo que eu apresento. Ele não ama os esforços que eu faço para agradar. Ele me ama de fato. Segundo, eu preciso de autoconhecimento, porque além da descoberta do amor de Deus, através do autoconhecimento, eu também vou poder reconciliar-me com a minha história. O autoconhecimento é o único caminho que me permite olhar para a minha trajetória, para a minha biografia, sem rancores, sem mágoas, sem traumas, sem escravidão. Porque, no fundo, a nossa história nunca é do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. As coisas não aconteceram para nós do jeito que nós gostaríamos que elas tivessem acontecido. Todos nós temos marcas profundas na nossa biografia. Situações que outros impuseram sobre nós, situações que nós mesmos criamos. Talvez haja aqui pessoas que têm uma história de abuso, por exemplo. Violência, abandono. Jamais desejaram isso, mas isso se impôs. Talvez haja pessoas aqui que nunca conseguiram se perdoar de um erro que cometeram. Esses dias, novamente, fomos surpreendidos pela notícia de um pai que esqueceu seu filho no banco de trás do carro e seu filho morreu. Como levantar-se depois disso? Como é possível seguir vivendo depois de um erro desse? Acontece que nós fazemos muitas projeções a respeito de nós mesmos e alimentamos muitas fantasias a respeito da nossa vida.
Gostaríamos que a nossa vida fosse uma carreira meteórica, sempre ascendente, sem percalços, sem decepções, sem frustrações, para de alguma maneira nos sentirmos melhor conosco mesmos e com as pessoas que nos cercam. Mas o autoconhecimento nos ensina que isso não é possível, que não há uma vida sem percalços, que nós somos humanos, somos falhos, somos frágeis, erramos mesmo. E o autoconhecimento nos ensina a importância de aceitar que nós somos falhos, que as coisas não são como nós gostaríamos que elas fossem, que a nossa história não é uma história sem mancha, sem mácula, sem problemas, que os nossos recursos não são suficientes para tudo que nós queremos, que as pessoas nem sempre agem como nós gostaríamos que elas agissem, mas Deus está no controle da nossa história e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E eu então pacifico a mim mesmo, porque já não importa tanto como tudo foi até aqui, importa mais como tudo será daqui para frente, pois Deus é maior do que todas as coisas. E terceiro, o autoconhecimento nos ajuda a enfrentar as tentações que estão diante de nós. Porque a grande verdade é que há tentações e tentações. E a tentação que perturba você nem sempre perturba o seu irmão. E a área em que você é mais frágil nem sempre é a área em que o seu irmão é mais frágil. E os pontos em que o diabo age na sua vida nem sempre são os pontos em que ele age na vida do seu próximo. Há pessoas que são mais frágeis diante de tentações de ordem sexual, por exemplo. Há pessoas que são mais frágeis diante de tentações relacionadas a poder, por exemplo. Há pessoas que são mais frágeis diante de tentações ligadas a dinheiro, por exemplo. Há áreas em que eu não caio como meus irmãos caem, mas há áreas em que eu caio como eles não caem. Porque há lacunas na minha vida que me tornam mais vulneráveis a determinadas coisas. E o diabo me conhece melhor do que o meu pai e que a minha mãe. Muitas vezes melhor do que eu mesmo. Só não me conhece melhor do que Deus. Sabe quais são as minhas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Eu quero lutar contra a tentação, eu quero vencer o pecado, eu quero andar em santidade diante de Deus, mas eu não consigo. Tem coisa que me enreda, quando eu vejo eu já estou lá. Quais são as fontes das minhas fraquezas? O que é que faz com que eu esteja tão vulnerável diante de certas tentações? Sem autoconhecimento eu posso continuar tentando me afastar do mal, mas continuarei com a porta dos fundos aberta para que ele entre. Uma carência do tamanho do mundo, um trauma, um medo, uma mágoa, que eu nunca permito que Deus cure, e que continua fazendo com que eu permita a reprodução disso na minha história a cada novo dia. Conhecer a mim mesmo significa entrar de mãos dadas com Deus nesses quartos escuros do coração, para que Ele nos ajude a limpá-los. E isso tem tudo a ver com o nosso texto, o texto que nós lemos. Porque esse texto fala de tentação, mas ele também fala de identidade. E ele também fala de autoconhecimento. E ele mostra como Jesus lidou com tudo isso. Esse texto tem tudo a ver com a descoberta do amor de Deus, porque esse texto está na sequência da declaração mais impressionante do amor de Deus por seu Filho Jesus Cristo. Final do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Jesus estava diante de João Batista para ser batizado por ele. João Batista disse-lhe: eu vou batizá-lo, eu deveria ser batizado por ti. E Jesus acalmou: não, importa que nesse momento seja assim. Entrou na água do Jordão, foi batizado por João e saiu. Quando ele saiu, os céus se abriram. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. E uma voz veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
É o que Deus fala de seu Filho Jesus Cristo, é o que Deus fala de mim, de você, em Jesus. Somos filhos amados, em quem Deus tem muito prazer. Mas esse texto também fala de uma história que fica marcada pelo momento difícil. Porque o mesmo Deus que diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, leva esse Filho amado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que funciona isso? Que Deus é esse que joga os seus filhos no deserto, frente a frente com Satanás. Que amor é esse que permite o deserto, a solidão, a provação, a privação? Eis Jesus, o Filho amado no deserto, levado pelo Espírito diante do diabo. Jejuou 40 dias e teve fome. As coisas nunca são fáceis, nem mesmo para aqueles que são amados de Deus. E aí começa uma série de tentações. E as tentações de Satanás já vão direto no ponto de questionar a identidade de Jesus. Ele acabou de ouvir nos céus a voz dizendo, é meu Filho amado, e o diabo lhe pergunta 2 vezes, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é quem estão dizendo que você é? Será que você sabe quem você é? Se você é filho de Deus, essa condicional revela que o inimigo está tentando confundir Jesus a respeito de si mesmo. Ok, veio uma voz do céu, mas será que é isso mesmo? Na tentação de Eva, em Gênesis 3, o diabo também coloca dúvida na cabeça dela sobre o que teria sido dito a ela. O que foi que Deus disse? Ela respondeu, o diabo disse, mas não foi bem isso que Deus disse. Graças a Deus, Jesus sabia exatamente quem ele era e pôde vencer a tentação. E ele venceu a tentação em 3 dimensões que eu também gostaria de compartilhar com você nessa noite. Primeira, Jesus, através do autoconhecimento em Deus, venceu a tentação da solução imediata. Se você é filho de Deus, não deveria ter problemas. Essa é a primeira tentação do diabo. Se você é filho de Deus, não deveria estar passando fome. Se você é filho de Deus, não deveria estar nesse deserto. Se você é filho de Deus, não deveria estar nessa draga. Se você é filho de Deus, os seus problemas teriam que estar resolvidos. Então, se você é filho de Deus, resolva imediatamente seus problemas e mande que essas pedras se transformem em pães. 2 dúvidas que eu não tenho. Que Jesus é filho de Deus e que ele tem poder para transformar pedras em pães. Aliás, Jesus tem poder para transformar pedras em picanha assada na brasa. Jesus tem poder para transformar pedras em sorvete. Jesus tem poder para transformar pedras em pizza. Jesus tem poder para transformar pedras em macarronada. Jesus tem poder para resolver o problema que quiser resolver. Se você é filho de Deus, satisfaça-se. Encerre imediatamente a sua luta, a sua dor, o seu problema. E prove, através da ausência de problemas, que você o é. O que é que Jesus responde? O que responde apenas aquele que sabe quem é. Que os meus problemas não dizem quem eu sou. Que as minhas lutas não mudam quem eu sou. Que as minhas privações não alteram quem eu sou diante do meu Deus. E que não é só de pão que vive um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Como diria Eugene Peterson, quem sabe quem é não precisa correr, nem atrás de soluções. Eu sei quem eu sou, Satanás. E por isso eu sei do que eu preciso e do que eu não preciso. Do que é importante e do que não é. Eu poderia fazer pedras virarem pães, mas eu prefiro viver daquilo que procede da boca do meu Pai. E Ele acabou de me dizer que eu sou um filho amado em quem Ele tem muito prazer. Então as favas com os pães, eu fico com a palavra de Deus.
Que coisa maravilhosa. Quem sabe quem é, não se deixa abater pelos problemas que está enfrentando. Você não é os seus problemas. Você é quem Deus diz que você é e enfrenta seus problemas na força do Espírito Santo. Segunda tentação que Jesus vence, nos ensina que o autoconhecimento em Deus nos ajuda a vencer as tentações da fama. Na segunda tentação, o diabo é muito mais ardiloso, porque ele leva Jesus ao pináculo do templo, ao ponto mais alto da construção do templo, em Jerusalém, e diz para Jesus assim: pule, porque está escrito, veja a Bíblia na boca de Satanás. O diabo também sabe citar a Bíblia. Pule, porque aos seus anjos ele dará ordens para que te guardem, e você não tropece em nenhuma pedra. O que é que o diabo queria com Jesus? Queria que Jesus provasse a sua identidade através de uma proeza. Se você é filho de Deus, pule. Se você é filho de Deus, revele-se através de um ato extraordinário. As pessoas precisam bater palmas para você. Para você entender mais ou menos o que isso significava naquele momento, eu vou criar um exemplo aqui bobo até, mas só para ilustrar. Imagine esse prédio da Catedral Católica, aqui vizinho nosso, tem 124 metros de altura, não é isso? Imagine esse prédio na Avenida Brasil, em dia de comércio lotado. Véspera de Dia das Mães, porque véspera de Dia dos Pais não tem ninguém lá. Mas véspera de Dia das Mães tem bastante gente. Cidade efervescendo, agitada, gente de um lado para o outro. De repente alguém olha para cima e vê uma pessoa no ponto mais alto da catedral. E essa pessoa diz, vai pular! No momento imediato, a multidão se divide em duas partes. Aquelas pessoas que torcem para que não pule e aquelas pessoas que torcem para que pule. A tese do diabo era: você está no ponto mais alto da cidade, no lugar mais movimentado da cidade, e vai pular. Deus vai dar ordens aos anjos e eles rasgarão o céu para pegar você no alto. Não haverá um que não reconhecerá que você é filho de Deus. Então, se você tem tanta certeza sobre quem você é, revele-se, para as pessoas poderem se encantar com quem você é. 2000 anos depois, um cineasta reproduziu essa cena com algumas diferenças. Lois Lane cai do prédio e o Superman toma nos braços. E ninguém tem dúvidas que ela é a favorita dele. A ideia do diabo era mais ou menos essa. Ele é o dono dessa imagem. Tinha que receber direitos autorais e certamente recebe. Você pula, os anjos vêm rasgando o céu, apanham você, colocam você em segurança no chão. Não haverá um que não aplaudirá você, não haverá um que não reconhecerá você. A fama se estabelecerá na sua vida. E mais importante, sem essa bobagem de cruz. Porque aí, deixa eu abrir um parênteses rapidamente. Jesus, por exemplo, jamais foi tentado, pelo menos nós não temos conhecimento pela Bíblia, na área sexual, embora fosse um homem solteiro. O diabo jamais usou desse artifício com ele. E ele jamais precisou afastar-se das mulheres que o acompanhavam. Pelo contrário, tinha um relacionamento de muita proximidade com elas. Era amigo de Marta e Maria, frequentava a casa delas. Era amigo de Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. Aceitava ser tocado por mulheres impuras, prostitutas. Conversou com uma prostituta sozinho à beira do poço de Jacó. E isso nunca foi um problema no seu ministério. Por quê? Porque Jesus era amado do Pai. E quem se sente amado não precisa correr atrás de amor. Homens que não conseguem ser fiéis, mulheres que não conseguem ser fiéis, no fundo, estão tentando preencher carências que jamais serão preenchidas. Não assim.
Jesus não era um carente à procura de um amor pontual momentâneo. Ele não estava mendigando o carinho de ninguém. Ele era amado de seu Pai. Mas tinha medo da cruz. A cruz o assustava. No momento derradeiro ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. No Getsêmani, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O diabo sabia da fraqueza de Jesus. Pule! Todos saberão quem você é. O que é que Jesus respondeu? De fato está escrito que ele dará ordens aos anjos, mas também está escrito: não provarás o Senhor teu Deus. Como eu sei quem eu sou, Satanás, eu também sei quem Deus é na minha vida. E eu não brinco com ele. E eu não preciso de provas da minha identidade que os outros reconheçam. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, então eu não preciso de proezas, eu não provo a Deus, porque eu estou satisfeito com o caminho que Deus tem para mim. Quantas vezes a gente não corre atrás de tudo, de feitos extraordinários, de proezas extraordinárias, para finalmente provar para as pessoas que nós temos valor? Quantos homens não são reféns de frases que foram ditas por seus pais lá no passado? Você nunca vai ser nada, menino. E hoje esses homens são gananciosos, avarentos, viciados em trabalho, autocobradores, afastam relacionamentos saudáveis porque ainda estão tentando provar para esses pais, que às vezes nem vivos estão, que eles são capazes de dar certo na vida. Jesus não precisava de nada disso, sabia do amor do Pai e não precisava correr. Quem sabe quem é não precisa correr. E finalmente, a terceira tentação que Jesus vence nos ensina que o autoconhecimento em Deus nos ajuda a vencer as tentações da conquista, da posse, dos bens. O diabo tentou dizer para Jesus que os problemas diziam quem ele era. Jesus não aceitou. O diabo tentou dizer para Jesus que os outros diziam quem ele era. Jesus não aceitou. Agora o diabo está tentando dizer para Jesus que os reinos e a glória desse mundo, as posses, as conquistas, os bens, dizem quem ele é. O diabo leva Jesus e mostra para ele as glórias e os reinos desse mundo. Tudo que alguém pode querer dessa vida. Esplendor, majestade, poder. Ele não questiona mais se Jesus é filho de Deus. Não na terceira tentação. Na terceira tentação é como se o diabo dissesse: ok, eu já sei que você sabe quem é. Agora eu quero saber se você sabe quanto custa. O que o diabo está dizendo para Jesus é: todo mundo tem um preço, meu camarada. E por você eu estou disposto a pagar o que eu nunca paguei por ninguém até hoje. Tudo. Com uma condição: você me adore. Troque a sua alma por tudo que alguém pode desejar. Essa é uma tentação forte. Eu sei que você sabe quem você é, mas agora eu quero saber quanto você custa. O que é que Jesus respondeu? Só a Deus a gente adora. É como se Jesus estivesse dizendo: Satanás, sabe por que eu não me encanto com as glórias e o reino desse mundo? Porque como adorador eu conheço a glória e o reino de Deus. O adorador conhece uma riqueza, uma majestade, um brilho, um esplendor que os reinos e as glórias desse mundo simplesmente não têm. A questão não é que eu não tenha preço, a questão é: eu tenho um preço, mas ele foi pago na cruz do Calvário e a glória de Deus me aguarda. Eu não preciso das glórias deste mundo porque elas são infinitamente menores do que a glória que me espera. O apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Satanás, eu adoro a Deus. E quem adora a Deus não se encanta com a sua promessa. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. E eu sei o que nós temos juntos. E isso não tem preço.
Há pecados varrendo a sua vida, talvez, porque você nunca olhou para si mesmo na presença de Deus. Há coisas como trabalho, como vícios, como compulsões, que estão acabando com o seu equilíbrio emocional, porque você nunca olhou para si mesmo na presença de Deus. Há relacionamentos que estão desmoronando na sua vida, porque você nunca olhou para si mesmo diante do Senhor. E eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Quem sabe quem é não precisa correr. Põe o diabo para correr. Retire-se, Satanás. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.